Olá pessoal, sou Franco Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe. Só assim mais pessoas vão estar tendo acesso ao conteúdo gravado, tá? Eu vou falar desse livro aqui, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Tá? Esse livro foi escrito nos anos 70. É um livro super atual, né? É um livro que fala sobre a exploração do Tio Sam, né? Dos estadunidenses, principalmente estadunidenses, sobre a América Latina, tá? Não só subsidiaram os golpes que houve militares, né? E agora os lawfare jurídicos que existem, né? No Equador, na Bolívia, no Brasil, né, que levaram à derrubada de governos legítimos e à colocação de governos impostores subservientes aos Estados Unidos, mas como também ele fala desde o começo, né, dos Incas, dos Maias, dos Astecas, né, e aí eu anotei algumas questões aqui para falar. Por exemplo, ele fala liberdade de comércio, honrar dívidas, atrair investimentos, todas essas questões, né? Liberdade de comércio, não existe liberdade de comércio entre país desenvolvido e país subdesenvolvido, tá? Nós somos periferia, isso é uma questão marxista, nós somos periferia, e periferia serve para levar material, commodities para os países desenvolvidos, tá? Nós não servimos mais do que isso. Nós não somos mais do que isso, tá? Nós estávamos ganhando um fôlego no governo Lula e Dilma e perdemos esse fôlego e passamos a ser colônia novamente, né? Então, honrar dívidas. Honrar dívidas foi coisa que os países desenvolvidos nunca fizeram e não fazem até hoje. Tanto que o PIB dos Estados Unidos é menor do que a própria dívida interna que eles possuem, a própria dívida interna e externa que eles possuem, né? Então, eles também não honram dívidas, né? Inclusive, dão calote em dívidas também, né? Atrair investimentos. Como é que o Brasil atrai investimento hoje? Atrai investimento com juros altos. Juros altos, né? O investimento vem para cá para quê? Para especulação, né? Então, o Brasil tem que acabar com isso. Por quê? Porque isso aumenta o déficit público no Estado brasileiro, né? De títulos arrolados da dívida pública, né? Com juros muito altos, né? Os estrangeiros vêm comprar aqui para ganhar muito dinheiro só especulando. Não gera emprego, não gera desenvolvimento, não gera absolutamente nada. Só gera déficit no cofre público, no orçamento da União. E aí ele fala sobre América. Ele fala, né? Ele fala, o Galeano fala que a América, realmente, a América do Sul e Latina é uma periferia dos Estados Unidos. E é realmente, né? Toda vez que governos se subverteram a ordem, né, de determinação dos Estados Unidos, esses governos caíram ou foram criminalizados, né? E nós temos exemplos aqui no Brasil, né? Jango Goulart, Getúlio Vargas e a própria presidente Dilma, né? Foi criminalizada por quê? Porque o país estava crescendo e estava saindo do controle dos Estados Unidos. E aí eles fazem a sabotagem contra o Brasil, tá? Nossa produção de ele fala da produção de commodities também, né? O Brasil é um extremo produtor de commodities. Commodities nada mais é do que colônia. Colônia por quê? Porque o Brasil perdeu a capacidade de exportar, né? Produção industrial e passou a exportar só commodities. O que é commodities? Commodities é tudo aquilo que tem o mesmo preço no mercado mundial, né? Soja, trigo, arroz, feijão, né? Tudo isso é commodities, né? Tem o mesmo preço no mercado mundial, né? Então nós não produzimos mais tecnologia, não produzimos mais
produtos de composição industrial, porque nós estamos perdendo a capacidade industrial, e não só estamos perdendo a capacidade industrial, nós estamos perdendo a capacidade de produção mineral, né? A própria produção mineral, né? Por exemplo, a privatização da Vale do Rio Doce, o que ela trouxe para nós, né? A Vale do Rio Doce foi privatizada e ela tem o direito de explorar o minério de ferro, que é um patrimônio do povo brasileiro. E ela explora para ganho próprio, né? E aí o país, quando vai privatizando as suas estatais, ele vai dando, né, o direito de meia dúzia de especuladores vender o patrimônio mineral que é do povo brasileiro, né? E aí a gente passa só a vender commodities, principalmente do agronegócio, que não gera imposto, não gera lucro nenhum para o Brasil. Só gera aumento da balança comercial, que não gera efeito nenhum para a comunidade como um todo. Ah, a produção transgênica, né? A produção transgênica foi trazida de fora para dentro, né? O produto transgênico é um produto não só atolado de venenos, como é um produto com mudanças genéticas que causam sérios problemas à saúde. Ainda bem que o povo brasileiro hoje consome 70% do que come vem da indústria dos pequenos produtores rurais, né? Que vem do movimento sem terra, de assentamentos de famílias, da produção familiar do sem terra, e essa produção leva hoje comida leva 70% da comida para o povo brasileiro. E é uma comida mais saudável do que a comida do agronegócio, que produz para exportação. É a monocultura de exportação, né? É, o Galeano também fala, né? O Galeano, essa obra dele, né, A Veias Abertas da América Latina, que a gente pode ler a Cláudia Wasser, né, Cinco Séculos de América, né, como se formou a elite, né, a elite crioula na América Espanhola, e como se criou a elite brasileira depois, antes da independência, mas depois se consolidou com a independência. Nós não temos traços nenhum da elite portuguesa. Nossa elite foi formada dentro do próprio Brasil, escravocrata, porque Portugal não tinha escravos, mas nós aceitamos a escravidão como uma forma de desenvolvimento do ciclo da cana-de-açúcar, do café, e depois os outros ciclos que vieram, né? Mesmo pós a escravidão, e mesmo pós, né, as leis que vieram para proteger o trabalhador, né? No campo, essa lei nunca foi seguida. Ele fala também um pouco sobre os nativos, né? Desde do povo da América Latina, né? Da América do Sul, né? Os maias, os incas, os astecas, né? Que foram destruídos, colonizados pelos espanhóis. E fala também um pouco sobre os indígenas brasileiros, né? Nós tínhamos aqui mais de 1000 dialetos diferentes, mais de 1000 tribos diferentes, né? No Brasil nós tínhamos 8 milhões de índios. E depois da colonização, né, dos portugueses, né? E uma colonização que é um barato, porque quando os portugueses chegaram aqui morrendo de fome no litoral, com escorbuto, com doenças seríssimas, né? Os índios poderiam ter matado eles, né, quando chegaram aqui no Brasil, e Portugal nunca iria saber da história, porque a primeira carta que saiu do Brasil para Portugal foi de Pedro Vaz de Caminha.
né? Se os índios tivessem matado os portugueses, o Dom João III, que era o rei de Portugal, jamais teria sabido do encontro do Brasil, né? Mas os índios, né, acolheram, ajudaram, e depois da ajuda e do acolhimento, os portugueses mais fortes, mais preparados belicamente, né, dominaram os povos indígenas brasileiros e puseram a escravidão, inclusive aos indígenas, que só começou a diminuir depois de 1634, quando a escravidão negra aumentou em relação à escravidão dos indígenas. Bom, esse livro, né, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, é um livro que pode ser usado muito para vestibular, né, porque aqui conta bastante sobre a história da América Latina, né, e com fatos fidedignos, né. Eduardo Galeano foi muito lido nos anos 70, né, principalmente por estudantes universitários, porque é um livro que faz denúncias seríssimas, né, à exploração do Big Stick dos Estados Unidos à América Latina. Veias abertas por quê? Porque os países se abriram, né, se submeteram ao jugo do Tio Sam, ao jugo do Destino Manifesto, do Big Stick, das políticas de dominação dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, não é uma colônia dos Estados Unidos, ou é hoje, né, pela submissão do governo federal. Se é porque os Estados Unidos impôs essa submissão e o Brasil aceitou nesse governo. Mas outrora o Brasil nunca foi tão submisso como é hoje. Mas, né, a gente pode sair dessa submissão elegendo um governo que não é atrelado à submissão contra eles, né? Esse livro aqui de Tomás Piketty, né, ele fala como foi explorado o povo, né, depois da Revolução Industrial, o povo mundial, né, e nós não fugimos a isso. O povo mundial foi explorado pelo capitalismo e ele prova que o capitalismo, desde o surgimento, né, a Revolução Industrial, desde o surgimento da Revolução Industrial, muita gente ficou pobre, bilhões de cidadãos do mundo ficou pobre, em detrimento de meia dúzia de pessoas que concentraram riqueza, e ele prova isso por documentação, né? Então, o livro faz uma denúncia via da América Latina, e aí você pega respaldos de outros livros para você concluir a sua argumentação. Inglaterra financiou a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, Solano Lopes, né, era um ditador do Paraguai, mas ele tinha muito poder comercial e poder bélico, né? Por isso, quando ele declarou guerra ao Brasil, o Brasil ficou com medo da guerra, né? E o Brasil se atrelou ao Paraguai e ao Uruguai para poder vencer Solano Lopes. Mesmo assim, a guerra foi covarde, né? Duque de Caxias, que é o patrono do exército, foi um homem que praticou carnificina, porque ele matou toda a população masculina paraguaia, incluindo adolescentes, né? O Paraguai demorou 3 gerações para poder reequilibrar a população masculina, porque ele chegou a matar crianças, né, e idosos, para poder, mesmo depois de vencida a guerra, para poder se vingar de Solano Lopes, né? Mas se não fosse a junção dos 3 países, né, Brasil, Uruguai e Argentina, o Paraguai teria vencido a guerra. O Brasil perdeu muito dinheiro, não tinha exército suficiente, mandou muitas vezes negros, né, escravos, sob a promessa de quando voltasse teria alforria, que nunca teve, né? Nós vivemos um segundo reinado de mentiras, né, de promessas aos pobres que nunca foram cumpridas, e inclusive na República também, né? Mas isso é uma outra história. A gente pode falar sobre a revolta da vacina, pode falar sobre a revolta da chibata, né? Que foram promessas feitas, mas não cumpridas. Por quê? Porque era a promessa do establishment, né? Establishment do estabelecimento, né, burguês,
da construção da República, que não cumpria as promessas que fazia, né, a acordos feitos depois de revoltas ou de manifestações que se fazia para se cobrar alguma coisa justa, ok? Essa é a minha participação, até a próxima.